Pessoal, chegue aqui no canal do Facincani, aqui neste vídeo principalmente, e deixe o seu like. Não custa nada, porque esse vídeo aqui vai tratar de uma informação vinda lá da Itália, da velha bota, da imprensa italiana, que sabe muito de mercado da bola, e vou contar tintim por tintim para vocês, que é sobre um jogador brasileiro que atuou lá no Calcio nos últimos 7, 8 anos, praticamente foi formado lá, que agora está na Alemanha, que é cobiçado pela seleção italiana para os próximos meses, porém, cujo futuro dele está incerto e que pode voltar ao Brasil em 2025 e com uma possibilidade de jogar aqui, ó, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eu quero que, por gentileza, vocês, ó, se inscrevam aqui no canal do Facincani se ainda não estão inscritos, tá bom? Então, ó, vem pra cá, ativa o sininho de notificações, porque aí todo o conteúdo que eu postar automaticamente, você vem aqui participar, interagir. O seu comentário é sempre fundamental para impulsionar o canal. Me siga aqui também no meu Instagram, @Felipe_Facincani, por lá eu posto vários outros conteúdos do Palmeiras e também de futebol, para te deixar muito bem informado. E lembrando que o canal do Facincani tem apoio desses caras aqui que me vestem muito bem e que tem a melhor coleção de camisas históricas do Palmeiras no mercado. Você não encontra em lugar algum o que esses caras têm de materiais à sua disposição. Porco Retrô, estão vendo essa camisa aqui, ó? Ó, Palmeiras, Aveia Quaker, 1984, utilizada na despedida de Ademir da Guia do Palmeiras. Apenas isso. Esse modelo raro e histórico você vai encontrar aqui em Porco Retrô e pode ir para o seu armário. Tá bom? Sabe como? Você vai apontar a câmera do celular aqui neste QR Code, vai pedir o catálogo de camisas e de produtos dos Palmeiras para eles, que aí com isso, meu amigo, você vai ver mais de 60 opções de peças entre camisas dos anos 60, 70, 80, como essa aqui, dos anos 90, Parmalat, a Jeep, Coca-Cola, Aveia Quaker, Cassino Galeria Pajé, enfim, todas aquelas camisas maravilhosas do Palmeiras, jaquetas, agasalhos, tudo você encontra aqui em Porco Retrô. E é lógico que, se você falar que veio do canal do Facincani para fazer a sua aquisição, vai ter desconto especial na sua compra. Então não perca tempo, tenha o melhor armário alviverde para fazer inveja aos seus melhores amigos e passe aqui em Porco Retrô, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender assim como eu, tá bom? Pessoal, recado dado, vamos falar de Rogério, lateral de 26 anos, homônimo do Rogério, que jogou no Palmeiras nos anos 90, que era volante, jogava como lateral direito, muito bom jogador e pra mim, um dos melhores jogadores da final da Libertadores em 99 contra o Deportivo Cali, lá no Palestra Itália. Jogou muita bola o Rogério no Palmeiras, depois foi pro Corinthians e tal, enfim, sei que torcedor tem aquelas coisas, traiu a equipe e tal, mas enfim, não tô aqui pra falar a respeito disso, pra falar que o Rogério era um grande jogador. Este Rogério atual, tá, que joga pela esquerda, que ele era pelo lado direito, ele fez praticamente toda a carreira no futebol italiano. Revelado na base do Inter, foi para a base da Juventus, conseguiu se destacar e foi comprado pelo Sassuolo, que é uma equipe de média expressão do futebol italiano, que recentemente foi jogar a segunda divisão, mas que na época em que o Rogério foi atuar no time verde e preto, o Sassuolo era aquele time que incomodava vários grandes no campeonato italiano. Fez ótimas campanhas, inclusive por 2 temporadas, entre 17 e 18, 18 e 19, comandado pelo técnico Roberto De Zerbi. Este que fez muito sucesso na Premier League nos últimos anos, dirigindo o Brighton, fez uma 6ª colocação de Premier League e que agora está no Olympique de Marseille da França. O Rogério teve como grande mentor da carreira dele o técnico com o qual ele mais atuou, Roberto De Zerbi, que é muito bom e uma das grandes promessas do futebol europeu e italiano e que tem um ótimo conceito de futebol. Então, já tem aquele pequeno pedigree. Mas, o que está acontecendo com a carreira do Rogério e por que essa notícia saiu da Itália, tá? O jornalista é o Rudy Galetti, do Mercato Italiano, tá?
da TV Sport Itália e que é um dos especialistas em mercado da bola no futebol europeu, principalmente, claro, na Itália. Este jornalista disse que o Rogério, que atualmente está no Wolfsburg da Alemanha e que foi comprado na temporada passada pelo clube alemão junto ao Sassuolo, pagou cerca ali de 6 milhões de euros para ter o jogador, o Rogério está em fase final de recuperação de um problema no joelho. Ele pouco atuou em 2024, tanto é que ele parou ali em março para fazer essa cirurgia de correção e vai voltar a jogar agora a partir de janeiro. Porém, segundo a informação, o nome dele está sendo trabalhado para voltar ao futebol brasileiro e o valorizar, tá? Com mais oportunidades, até porque o futebol brasileiro perto da Europa pode ter um ritmo de jogo que facilite nesta readaptação e, evidentemente, visando dois objetivos. Duas seleções, a brasileira e a italiana na carreira dele, da qual ele esteve perto, inclusive, nos últimos meses e por causa desta cirurgia acabou não dando certo. Inclusive até cogitado na própria seleção brasileira quando o técnico era o Fernando Diniz no ano passado. Tá? Então, a informação que veio da Itália é de que clubes como Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras avaliam a contratação deste jogador. A informação que eu obtive é a seguinte, por parte do Palmeiras. O empresário dele, um brasileiro, que cuida da carreira do Nico Lopes, do Paulo Guerreiro, que é lá do Rio Grande do Sul, Vinícius Prats, está na Alemanha. Tá? E neste momento, claro, para acompanhar o Rogério, são muito próximos, enfim, obviamente que a função do empresário não é somente comprar e vender jogador, enfim, trabalha ali no métier do dia a dia, para entender como é que está a recuperação do Rogério, foi fazer aquela visita de final de ano, tudo mais, e obviamente analisar situações que possam surgir. Inclusive sobre a própria informação do Rudi Galletti, da Sport Itália, o Galatasaray da Turquia também estaria interessado em contratar o Rogério. Beleza? Beleza. Eu acho um bom jogador. O Rogério, quando jogou no Sassuolo, e a característica dele é de ser um lateral mais defensivo, ele não é um cara mais atirado, tanto é que os números dele do Sassuolo são baixos em relação à participação em gols, mas é um jogador muito tático. Inclusive, neste trabalho com o Roberto De Zerbi, ele se tornou um dos melhores jogadores em termos de posicionamento defensivo e de atributos, né, para essa posição no campeonato italiano, quando o Sassuolo teve o Roberto De Zerbi no comando. Então, o Rogério é um jogador de know-how, apesar de ter trabalhado numa equipe, digamos assim, que não é do primeiro escalão na Itália, mas que, repito, fez trabalhos respeitáveis, né? O Sassuolo é uma Atalanta que acabou não atingindo esse ápice de ter batido campeão de Europa League, de ter ido para a Champions League e tudo mais, né? O Sassuolo faltou aquele último degrau, mas o projeto e toda a construção do que foi a equipe do Sassuolo, inclusive com um belíssimo estádio, bons investimentos, foi muito parecida com a equipe da Atalanta recentemente. Então é um clube que trabalhou alguns bons jogadores. Matheus Henrique, que está no Cruzeiro, por exemplo, recentemente jogou na Atalanta. O Fratesi, que hoje faz sucesso na Internazionale e na seleção também, passou pela equipe do Sassuolo. Enfim, o Berardi, que foi campeão europeu com a Itália, Raspador, enfim, tinha um ataque ali de ótimos jogadores, né? A equipe do Sassuolo e, portanto, lógico que o time acabou ganhando essa notoriedade recentemente. O Rogério fazia parte do elenco com esses caras. Então é um bom jogador e muito bem experimentado. Só que a informação que vem do Palmeiras é a seguinte, tá? O Palmeiras, por hora, não busca ninguém específico para lateral esquerdo, o que eu acho um erro. Mas, caso haja uma negociação nesta próxima janela, o Abel vai querer uma reposição imediata. E negociação, entenda-se, com o nome do Vanderlan, que é um cara que já não conseguiu a transferência agora para a Europa no meio do ano, porque o Palmeiras e o Abel vetaram essa possibilidade, porque o Caio Paulista estava, né, ainda inconstante, o Piquerez com a possibilidade de fazer a cirurgia, tanto é que entrou na faca, está em fase final de recuperação, mas isso não se descarta para a partir de janeiro. Ou então, o próprio Palmeiras entender que o Caio Paulista acabou não dando certo e tudo mais e poder tentar
fazer algum negócio. Caso abra essa vaga de Caio Paulista ou Vanderlan, porque o Piquerez por hora é inegociável, o Palmeiras sim vai buscar um lateral esquerdo e o nome dele foi sim bem avaliado no Palmeiras. Tanto é que há 2 temporadas, né? Aliás, há 3 temporadas, quando o Vinha foi embora para o futebol europeu, o nome do Rogério foi colocado em pauta no Palmeiras, foi aprovado à época pelo técnico Abel Ferreira, porém o Sassuolo não quis fazer negócio. Então o Abel conhece o futebol do Rogério. Ah, mas Facincani, se ele está em recuperação, e aí a Leila falou que não quer jogador, departamento médico e tal, que o cara não vai vir utilizar, não caiam nessa seara, porque o Rogério, em fase final de recuperação e já para voltar a jogar agora em janeiro, é um atleta que chegaria e teria todo o suporte por parte da comissão técnica e departamento médico do Abel. Mas por hora, repito, o que existe é que o nome dele é bem avaliado no Palmeiras, que obviamente o clube, numa possibilidade de mercado e abrindo essa necessidade da lateral esquerda, poderia tê-lo como opção, mas até o momento nada, nenhuma proposta por parte do Palmeiras foi feita ao empresário dele e muito menos ao Wolfsburg da Alemanha, que também espera contar com o jogador pelo menos até o meio da próxima temporada, haja vista que entre 24 e 25, até agora, nesta temporada, ele não conseguiu jogar pela equipe do Wolfsburg e só fez 15 jogos com a camisa do clube até agora. Então existe, né, a chance e por parte do Wolfsburg ter o jogador à disposição para rodá-lo pelo menos até o meio da temporada e ver o que acontece, tá? Então, são essas possibilidades que existem na carreira do Rogério neste exato momento. Lembrando que é um jogador que está em fase final também para tirar a cidadania italiana. Agora não me falha a memória se já tirou, mas enfim, é um outro detalhe que ainda não consegui apurar. Mas tirando isso, ele já se colocou à disposição da própria seleção italiana, a não ser que a seleção brasileira opte por ele, que não é o momento, né? O Dorival tem pensado em outras peças, ele também fisicamente não está à disposição para os compromissos da seleção. Tinha expectativa com o Fernando Diniz e o chamado não veio, então, como é um jogador que é muito conhecido no futebol italiano, inclusive pelo técnico Luciano Spalletti, que sempre tem observado essas possibilidades, o Rogério quer estar à disposição da esquadra azzurra e jogar num clube que tem essa vitrine, se não for na Europa, aqui no Brasil, obviamente que seria de muita valia na carreira deste atleta. Mas por hora, por parte do Palmeiras, que eu sei, é isso. O clube não fez nenhuma movimentação e só fará a movimentação caso de fato se concretize a saída de um desses 2 atletas nesta próxima janela, de Vanderlan ou também do Piquerez. Mas que seria um bom nome, o Rogério, eu gosto, haja vista pelas boas características defensivas que ele tem, sem dúvida alguma.